Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui para mais uma aula de geometria, agora na reta final, e nós vamos hoje falar sobre prismas. Galera, prisma é um sólido geométrico que ele cai demais. Vamos ver hoje o que é um prisma e como as questões que têm caído nos principais concursos, como elas aparecem. Beleza, pessoal? Então vamos lá, esse é o nosso primeiro contato também com figuras tridimensionais, né? Com figuras em três dimensões, com sólidos geométricos, né? Então vamos lá, vamos para a nossa próxima câmera, onde para a nossa arena de resoluções. Vamos lá, galera. Primeiro a gente tem que entender o conceito de prisma. O que vem a ser prisma? Eu escrevi assim, ó, sólido geométrico que possui um par de lados paralelos e congruentes, chamados de bases. Então, quais são as bases? Repara que essa face de cima é congruente com essa face de baixo. Deixa eu serrilhar aqui, que você vai enxergar melhor agora. Repara que a face de cima é congruente com a face de baixo. Então, o prisma ele é sempre assim. A face de cima vai ser congruente com a face de baixo. Repara esse cara aqui, ó. Em cima eu tenho um pentágono. Embaixo eu tenho o quê? Um pentágono. E eles são exatamente iguais. Então, é o sólido geométrico que possui um par de lados paralelos e congruentes chamados de bases. E agora o mais importante. As faces laterais, ou seja, o que está no entorno da minha figura, são retângulos, melhor dizendo, paralelogramos. Poderiam ser quadrados, poderiam ser losangos, poderiam ser até os paralelogramos clássicos. De maneira geral, nós vamos ver isso aqui, ó, retângulos na lateral. Então, repara, duas faces congruentes, dois pentágonos. E aqui, retângulos. Duas faces congruentes, dois retângulos. Tá? E em volta, retângulos. E, professor, foi igual retângulo e retângulo. Não importa as bases. O entorno deverá necessariamente ser paralelogramos. E 90% desses caras serão os retângulos. Tudo bem, galera? Uma coisa importante é que esse cara aqui, ele é um prisma, tá? Um paralelepípedo retângulo, mas eu posso chamá-lo de prisma quadrangular. Porque a base me diz o nome do prisma. Esse prisma é um prisma pentagonal ou de base pentagonal. Um outro exemplo, esse cara aqui, pessoal, ele é um prisma triangular, tá? Repara que eu tenho um triângulo aqui que eu chamo de base, e as faces laterais são o quê? Retângulos, ó, retângulo, retângulo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, quem vai dar a base, quem vai dar o nome do prisma para nós é a sua base. Tudo bem, pessoal? Beleza? Bom, o que vem a ser um prisma regular? Um prisma é regular quando ele for um prisma reto, quer dizer, ele não é um prisma oblíquo. Repara que esse prisma aqui ele podia ser inclinadinho assim, tá? Ele não é oblíquo, ele é reto. E base formada por polígono regular. Se eu falar para você que esse cara é um prisma regular, triangular, significa que essas bases são formadas por triângulos equiláteros. Tudo bem, pessoal? Se eu falar apenas que é um prisma triangular, a base vai ser um triângulo, tá? Mas não um triângulo equilátero. Tranquilo, pessoal? De maneira geral, o que vai ser cobrado para nós? O volume e o volume de qualquer prisma é a área da base multiplicado pela sua altura. Por isso, pessoal, que eu não tenho como te fazer um formulário. Por quê? A base aqui é comprimento vezes largura. E a base aqui? Como é que é a base do pentágono? Depende. Geralmente eu tenho que fatiar essa base em triângulos para poder calcular. Mas você saiba de uma coisa, o volume desse prisma é a área da base vezes a altura, o volume desse prisma é a área da base vezes a altura, e o volume desse prisma aqui também é a área da base multiplicado pela sua altura. Sempre, ok? Eu vou cobrar de vocês também, em relação a esse conteúdo,
uma coisa chamada área total, tá? E vou cobrar a área da base e a área lateral. Beleza, pessoal? A área lateral vai ser a área dos retângulos que ficam em volta, tá? Essa é a área lateral. Beleza, pessoal? A área da base professor, não dá para botar fórmula não, né? Não, depende da base, tá? E aqui a área total. A área total, você concorda comigo? Que vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Por quê? Eu tenho 2 bases, pessoal. Então, eu calculo essa área lateral, calculo a área da base e multiplico por 2, tá? Via de regra, isso aqui que nós vamos ter que calcular. Aí eu falei para você que não dava para montar fórmula, não é mesmo? Só que eu tenho 2 prismas importantes que caem muito. E esses caras eu consigo montar uma fórmulazinha assim. Eu poderia montar uma fórmula para tudo, mas não convém decorar para todos. Nesse caso aqui, sim. Paralelepípedo reto e retangular. Olha, isso aqui aparece fantasiado de caixa d'água, vem questões falando, numa caixa d'água, calcule o volume. Ora, uma caixa d'água, pessoal, é como se fosse uma caixa de sapato, tá? É um paralelepípedo reto e retangular, ou um prisma quadrangular, tá? Então, o formulário é o seguinte. Vamos imaginar que eu tenha essas dimensões aqui. Eu vou chamar aqui de A, B e C, tá? Então, vamos lá. Área da base. Você concorda que vai ser comprimento vezes largura? Nesse caso seria Azinho vezes Bzinho. É ou não é? Volume é a área da base vezes a altura, certo? Poxa, qual é a área da base, pessoal? A vezes B. Quem é a altura? C. Olha que legal. O volume é só você pegar, nesse caso, uma dimensão vezes a outra vezes a outra. Tranquilo? Área lateral. Ou área total? Você concorda que área total? Sabe como é que eu posso ver isso? Dá uma olhadinha para essa base AB. Essa base aqui. Em cima é a mesma coisa, não é? Então vai ser 2 vezes AB. Calculando a área total, tá? Agora repara essa face da frente aqui, ó. Essa face da frente. Ela é A vezes C. Mas essa parte aqui de trás também é A vezes C. Então eu tenho mais 2 faces A vezes C. Tá? Agora eu tenho essa lateralidade aqui, ó. B vezes C. Eu tenho essa face e essa face, tá? Mais 2 vezes B vezes C. Colocando 2 em evidência, eu posso falar então que a área total é igual a 2 que multiplica AB mais AC mais BC. Repara que é o duplo produto, né? A soma dos produtos 2 a 2, ó. A vezes B, A vezes C e B vezes C. Tudo bem, galera? Isso aqui, então, vai ser a minha área total. Eu tenho uma coisa importante, que é a diagonal do meu prisma, tá? Eu tenho várias diagonais aqui, por exemplo, daqui até aqui é uma diagonal. Mas a diagonal é a figura que passa por dentro do sólido, tá? Digamos que eu saia desse vértice e venha até esse vértice aqui, tá? E aí, isso aqui é minha diagonal, tá? Dzão. Essa diagonal eu vou calcular usando esse triângulo retângulo aqui, ó, tá? Então eu poderia aplicar um Pitágoras aqui para achar essa hipotenusa. Eu ia achar isso aqui com essa altura que é C e aplicar outro Pitágoras e achar o D, mas já vou te dar a fórmula. Diagonal é muito fácil. É raiz de A ao quadrado mais B
ao quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, é a raiz quadrada da soma das medidas ao quadrado. Beleza, pessoal? Isso é para você decorar, porque isso vai aparecer demais, tá? Outro cara que é importante nós sabermos é o hexaedro regular. Ele é igual a um paralelepípedo, né? Só que ele tem todas as arestas iguais, ele é o cubo. Aqui vale A, aqui vale A e aqui vale A. Beleza? Então, quem é a área total? A área total é a área dessa face multiplicado por 6, porque eu tenho 6 faces iguais. A área dessa face é A vezes A, que é a área do quadrado. Então, 6A ao quadrado. Área lateral, pessoal. Na lateralidade, eu tenho 4 quadrados. Então, é 4A ao quadrado. Volume é A vezes A vezes A, né? Lá no paralelepípedo era A vezes B vezes C, mas aqui é tudo igual, tá? Então, o volume é A ao cubo, porque é A vezes A vezes A. E a diagonal? Diagonal vai ser A que multiplica a raiz de 3. Tranquilão, galera? Beleza? Esses caras são muito recorrentes, por isso que é importante que você guarde essa fórmula. Bom, uma outra coisa importante, quando a gente está trabalhando em geometria espacial, e a gente está falando de volume, é lembrar a relação entre volume e capacidade. Eu já falei sobre isso esse ano ainda. Veja bem, volume é o espaço que uma figura espacial, que uma figura com 3 dimensões ocupa. E a capacidade é o quanto de líquido ela suporta dentro. E aí a ideia é você sempre pensar no seguinte, a escala é quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, tem que decorar isso, tá? Decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico, tá? Isso daqui é o volume. E a capacidade? A capacidade é o seguinte, pessoal, guarda que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Ah, professor, entendi. Então eu pego o volume, passo para decímetro e chamo de litro. Exatamente. Se você tem uma figura que tem 20 decímetros cúbicos, tá? Então ela terá 20 litros. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Show? Por quê? Porque a relação aqui é 1 para 1, ó. Belezão? Show de bola? Então vamos lá. Eu vou mostrar agora a lista e vamos fazer algumas questões dessa lista. Deixa eu abrir a lista para vocês aqui. Deixe-me compartilhar. Beleza, galera? Tá aí, ó. Eu vou deixar isso aqui um pouco maior para a gente poder enxergar. E eu vou começar na questão número 2. Então, vamos lá. As dimensões de uma piscina olímpica, ó, piscina olímpica, isso é um paralelepípedo reto retangular. Ó, que bacana. Então, as dimensões de uma piscina olímpica são 50 metros, 25 metros e 3 metros. Calcule o seu volume em litros. Ou ele poderia usar a expressão calcule a capacidade, que também significa em litros, tá? Primeiramente, eu vou calcular o volume. Volume vai ser A vezes B vezes C, ou seja, comprimento vezes largura vezes altura, tá? Então, vamos lá. Então, o volume é igual a 50 vezes 25 vezes 3. O volume, então, é 50 vezes 75, tá? Volume, 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 7, 35 e 2, 37.
acrescento um zero. Então, 3.750 metros cúbicos, tá? Esse é o volume. Então, a gente sabe que é assim, né? Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Ok? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou passar de metro cúbico para decímetro cúbico. Aí tu vai falar assim, anda uma casinha só? Negativo, já fizemos essa aula. Como isso aqui está elevado a 3, cada uma casa eu conto 3, ó. 1, 2, 3, 3 casas para a direita. Então, 3.750. Como não tem vírgula aqui, aliás, tem, está aqui no final, eu acrescento 3 zeros, ó. 1, 2, 3. Ou significa que eu multipliquei por 1.000, você pode pensar assim também. Então, 3.750.000 decímetros cúbicos. Então, se é uma relação de 1 para 1 entre decímetro e litro, eu vou ter 3.750.000 litros. Veja como é importante essa conversão, tá, pessoal? Se você não lembrar disso aqui, toda vez que você tiver que passar para litro, você perdeu a sua questão, tá? Uma questão fácil, calculei o volume, e aí depois eu tive que calcular a minha capacidade. Essa foi a questão número 2. Vejamos aqui, pessoal, mais uma questãozinha. Questão número 3. Ele fala o seguinte. O volume de uma caixa cúbica é 216 litros. Então, ele está me falando que é uma caixa cúbica, ele está me falando que nós estamos trabalhando com um cubo. Eu já sei que ele tem todas as arestas iguais, já veio na minha cabeça todo aquele formulário, tá? Então, ele fala que o volume é igual a 216 litros. Volume, a gente sabe que é A ao cubo. A ao cubo é 216 decímetros. Você concorda comigo? Eu vou sempre passar primeiro por uma unidade para trabalhar, tá? Repara que a pergunta dele é qual é a medida da sua aresta em centímetros. Lá no final eu passo para centímetros, tá? Então, se A ao cubo é igual a 216, A é igual a raiz cúbica de 216. Beleza, pessoal? Raiz cúbica de 216 vai dar 6. Tranquilo? A é igual a 6. Essa é a minha aresta. Só que são 6 o quê? Decímetros. Agora, isso aqui é uma unidade linear, tá? O volume que seria o cubo. Isso aqui é decímetro. Ele quer passar para centímetro. Mas a escala é a mesma? A escala é a mesma. Olha só. Deixa eu abrir aqui. A minha escala vai ser a mesma, tá? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, de decímetro para centímetro, uma casa para a direita, porque está tudo elevado a 1, pessoal. Então, significa, ande uma casa. A área está elevada ao quadrado, cada uma eu ando 2, tá? Então, de decímetro para centímetro, uma casa para a direita. Então, aqui, eu vou fazer o quê? Não tem vírgula, eu vou acrescentar um zero. Ou estou multiplicando por 10, 60 centímetros é a minha aresta. Tranquilão, pessoal? Essa aí foi a questão número 3. Dá para fazer a 4 aqui, ó. Vamos lá, espelhar? Vamos compartilhar para ver quem é a próxima questão. Eu vou fazer a 4. Ele fala que a área total de um cubo é igual a 24 metros quadrados. Calcule o volume desse cubo, tá? Olha só, pessoal. Ele me deu a área total. Você coloca aqui a fórmula de área total. A área total é 6A ao quadrado. É igual a 24 metros. E eu vou descobrir quanto vale a aresta, então. Tá? Esse A é a minha aresta. A ao quadrado é igual a 24 sobre 6. A ao quadrado é igual a 4. A, então,
é igual a raiz de 4A é igual a 2. Beleza, pessoal? Então, a minha aresta vem a ser 2 metros. Mas ele perguntou isso? Não. Ele não perguntou a minha aresta. Aresta é essa linhazinha aqui. Não esquece, tá? Ó, a aresta é a linha que forma a figura lá, né? Vamos escrever isso também? Ponto de encontro das arestas, pessoal, é chamado de vértice. Tá? Isso aqui é o quê? Uma face. Tá? E aí eu descobri a minha aresta, 2 metros, mas ele quer o volume. O volume do cubo é o quê? A ao cubo. Volume, então, é 2 ao cubo. Volume, 8 metros cúbicos. Beleza, pessoal? Fizemos A2, A3, A4. E ó, lá no final, eu coloquei as questões que são referentes aos concursos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Você vai assistir essa aula quantas vezes for necessário, tá? Conceito de prisma, vai refazer as questões que eu fiz, tá? Só depois, então, você vai lá para a nossa lista e resolver a lista, beleza? Nós nos encontramos aí na nossa aula síncrona, no nosso momento ao vivo, e aí a gente tira as dúvidas, beleza? Mas o mais importante é você nunca se esquecer. Você não está sozinho, eu estou contigo e a tua guerra é minha guerra, beleza? Vamos lá buscar a tua vaga? Tamo junto!